Olá, bom dia a todos os presentes. Muito obrigado por se juntarem a nós nesta sessão inaugural dos encontros Ciência Traduzida, onde vamos apresentar e conhecer projeções sobre a população portuguesa para 2030. Para o efeito, vamos contar com a presença da Maria Filomena Mendes, do Carlos Farinha Rodrigues e do Mário Centeno. O meu nome é Paulo Chitas e sou o moderador destes encontros. Vamos nos voltar a encontrar aqui, provavelmente, algumas vezes, até ao final destas sessões, amanhã. Deixem-me apresentar, então, os nossos convidados. Maria Filomena Mendes é demógrafa, professora na Universidade de Évora e, atualmente, preside a Associação Portuguesa de Demografia. É ela a coautora, juntamente com a professora Maria João Valente Rosa, que já havia entre nós na assistência, das projeções que hoje vamos conhecer. Quando tinha 10 anos, a Maria Filomena Mendes queria ser professora. Cumpriu o seu desígnio. O Carlos Farinha Rodrigues é economista e professor no Instituto Superior de Economia e Gestão. A sua área de interesse são as desigualdades sociais e sobre este tema coordenou, recentemente, um estudo para a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Quando era garoto, o Carlos queria ser historiador. O Mário Centeno é diretor adjunto do Departamento de Estudos Económicos do Banco de Portugal. A sua investigação aborda diversas questões de emprego, desemprego e salários. Ensina no Instituto Superior de Economia e Gestão e, quando era garoto, queria ser jogador de futebol. Após as intervenções dos nossos oradores, abriremos um espaço para questões da audiência. Lembro-te a todos que estas sessões vão ser transmitidas pela net para o resto do mundo. Maria Filomena, é a sua vez. Vamos a isso? Como é que vai ser a população portuguesa em 2030? Então, em primeiro lugar, muito bom dia a todos. Muito gratos pela vossa presença e principalmente pelo entusiasmo que os cenários para 2030 têm gerado entre todos nós. E eu ia começar então, eu posso-me levantar, é que eu sou tão pequenina, se me puder levantar, dá muito mais jeito. Sim, é um senhor, peço desculpa. Os cenários que foram preparados para serem a base da discussão e da reflexão destes dias e desta conferência. Eu quero felicitar os organizadores e os mentores desta conferência, porque efetivamente é fundamental para nós podermos congregar tanta gente e, acima de tudo, fazer passar uma mensagem de futuro no presente e de presente para o futuro. Este é, como eu estava a dizer há pouco, a base para a nossa reflexão. Em projeções demográficas, o que nós habitualmente fazemos é tentar, a partir de cenários que são pré-elaborados, tentar perceber qual é a evolução que vamos ter no futuro. E as projeções demográficas, contrariamente às previsões, têm 100% de fiabilidade. Ou seja, se este cenário se verificar, nós temos 100% de segurança que a população que vamos ter no futuro será esta. Portanto, se houver aqui algum erro ou algum desvio face ao futuro, o problema não está no exercício de projeções, o problema está nos cenários, porque obviamente não temos uma bola de cristal para tentar saber como é que vai ser a evolução, quer da natalidade, quer da mortalidade, quer das migrações, num futuro mais ou menos próximo. Mas podemos saber, com um grau de certeza bastante grande, que a população não varia de um dia para o outro, a não ser que haja uma catástrofe, enfim, aí a situação muda completamente. Mas existe uma tendência que nos vai permitir perceber qual é que vai ser, inexoravelmente, a nossa população no futuro, independentemente daquilo que pode acontecer. E o independentemente, normalmente nós associamos um grau de probabilidade aos diferentes exercícios que vamos fazendo. Portanto, o primeiro exercício é básico. É se tudo se mantiver como aconteceu na última década, ou seja, se nós mantivermos a fecundidade baixa, as mulheres a terem poucos filhos, em média, se mantivermos o adiamento na fecundidade, se a mortalidade se mantiver, enfim, com uma esperança de vida como temos tido até agora.
que população é que nós vamos ter daqui por 20 anos? É aí que eu vos convido a considerar este primeiro cenário. O número médio de filhos que nós temos atualmente é de 1,37 e, como os demógrafos gostam muito de dizer, claramente insuficiente para substituir as gerações, porque o valor é de 2,1 para permitir substituir a mulher e o marido, quando se chegar à idade de reprodução, e aquele ponto 1 é exatamente por causa do efeito da mortalidade. Portanto, nós estamos com 1,37, estamos muito abaixo. A esperança de vida à nascença em Portugal é de 76,4 anos para os homens e de 82,3 anos para as mulheres. Então, se tudo se mantivesse assim, nos próximos anos, nós iríamos ter, vamos partindo da pirâmide de idades para Portugal em 2010, uma evolução não só em termos da dimensão no seu conjunto, mas, como já foi referido hoje de manhã, na estrutura da população, ou seja, na distribuição entre homens e mulheres e nas diferentes idades. Então, aquilo que vamos ter é a transformação desta distribuição ao longo dos próximos 20 anos e o que vai acontecer é que, tendo cada vez menos nascimentos, a base vai encurtando e o topo vai aumentando. A esperança de vida mantém-se elevada e nós vamos caminhar para uma situação em 2030 em que temos uma base muito mais reduzida, temos um envelhecimento da própria população ativa, não sei se conseguimos ver, população ativa, toda ela aqui concentrada até aos 64 anos, e depois um aumento da população em idade idosa. Uma redução enorme da base da pirâmide, ou seja, uma redução do número de jovens. Isto porquê? Porque nós mantemos a tendência. Qual é o interesse? Porque todos podem estar a pensar, mas isto não vai acontecer, as coisas não se vão manter exatamente assim. Não se vão manter exatamente assim, mas o interesse é podermos refletir, é podermos perceber que se não houver uma alteração, então, de certeza, e aqui nós podemos assegurar, a população que vamos ter será esta. Então, consideramos a seguir um outro cenário, um cenário mais otimista. Um cenário mais otimista, porquê? Porque vamos prever um aumento da fecundidade e vamos prever que vamos chegar quase à substituição de gerações e que vamos estar com valores que existem hoje, a nível europeu, em países da Europa, já hoje, que têm um número médio de filhos por mulher igual a 2. E vamos também admitir que o aumento da esperança de vida vai ser gradual e que nós vamos chegar, daqui por 20 anos, a valores que hoje já temos de esperança de vida para os homens de 80 anos e das mulheres de 86 em países europeus, como, por exemplo, em França ou na Suécia. Parece-nos um cenário razoável, mas otimista. Otimista porquê? Porque vamos ter aqui um grande aumento da fecundidade, as mulheres vão passar a ter mais filhos e a população que nós temos em 2010, novamente a nossa população de partida, vai passar a ter esta forma. Como veem, a redução, vou fazer desaparecer agora a de 2010 e vamos chegar a 2030 com uma população ligeiramente menos envelhecida na base, ou seja, com mais jovens. Vejam como há aqui um recorte que nos permite ver que há alguma vitalidade demográfica, mas com um topo também, ele bastante elevado. E então, podem dizer-me, mas vamos esperar, em 2030, que as mulheres portuguesas aumentem a sua fecundidade de modo a que atinjam os 2 filhos por mulher? Então vamos ter um cenário um pouco mais moderado, mas ainda assim otimista. A fecundidade aumenta, mas em vez de atingir os 2 filhos por mulher, atinge apenas 1,6 filhos por mulher. Este valor é um valor que nós tivemos no início dos anos 2000, portanto, é um valor perfeitamente razoável e perfeitamente possível. E um aumento da esperança de vida igual ao cenário anterior. E aqui, mais uma vez, eu lembro a pirâmide de 2010 e vejo o que aconteceria em 2030, agora, desaparecendo a sombra de 2010. Portanto, mais uma vez, diminuição da população ativa, diminuição dos jovens, aumento dos idosos, aumento das idades ativas mais avançadas, digamos-lhe assim, em termos de dimensão e uma distribuição completamente diferente. E porque os demógrafos gostam muito de números, vamos lá reduzir isto a números. Então, partindo de 2010, os valores que temos não são os valores, aliás, todo o nosso cenário foi construído, todo o exercício de projeções com base na população de 2010 e não de 2011, porque ainda não temos os dados para 2011 por idades,
e por sexos. Os dados do recenseamento ainda não foram divulgados e, portanto, nós passamos de uma população de 10,6 milhões de habitantes. No cenário 1, perdemos, grosso modo, 1 milhão de habitantes. No cenário 2, perdemos menos e no cenário 3, perdemos, ficamos aqui numa situação intermédia. Mas reparem a diferença que temos em termos de jovens. Nós temos 1,6 milhões de jovens, portanto, gente com menos de 15 anos em 2010, e temos 2 milhões de idosos, ou seja, em 10 milhões, grosso modo, nós temos 2 milhões de idosos. E passamos a ter pouco mais do que 1 milhão e 2,4 milhões de idosos. Os jovens, num cenário, obviamente, com uma fecundidade mais elevada, ficam abaixo daqueles que temos atualmente e dizem, mas nós temos uma fecundidade de 2 e vamos ter menos jovens? Isto porquê? Porque não se esqueçam que desde 1980 que Portugal está a diminuir a sua natalidade e isto significa que cada geração tem uma dimensão inferior à passada. Ou seja, eu posso aumentar a fecundidade, mas tenho menos mulheres para casar e ter filhos, não é? Significa que vou ter muito menos nascimentos. Portanto, mesmo, esta é uma primeira mensagem que eu acho que era interessante para nós refletirmos, mesmo aumentando a fecundidade para níveis que são extremamente otimistas, Portugal vai ter menos nascimentos. Portugal vai diminuir o número de jovens. Isto porquê? Porque aquilo que aconteceu no passado e que foi acontecendo de uma forma descuidada, quase sem ninguém dar por isso, tem umas implicações tremendas no futuro que vamos ter nos próximos anos. Reparem que o indicador aqui da população ativa, num cenário 2, nós vamos ter um valor abaixo dos 60% da população ativa. O índice de envelhecimento, enfim, no cenário 1, ou seja, se a fecundidade se mantiver à volta de 1,3, 1,4 e até pode acontecer 1,2 nos próximos anos, o que vai acontecer é que nós vamos ter, por cada jovem na população, nós vamos ter 2 ou mais idosos. E em qualquer dos cenários, fazendo variar a fecundidade, mesmo para níveis bastante mais elevados do que temos atualmente, quer o índice de envelhecimento, que mede a relação entre os idosos e os jovens, quer o índice de sustentabilidade, que mede a relação entre os ativos e os idosos, ele dispara para valores bastante baixos comparativamente com o que já temos atualmente, que já é uma situação, enfim, que merece a nossa atenção e merece a nossa reflexão. Filomena, posso lhe fazer uma pergunta? Para que este cenário para que estes cenários não acontecessem, o que era necessário? Aumentar muito a fecundidade em Portugal para alterar esta situação? A mais otimista hipótese não ter acontecido, eventualmente. Não entendi. O que era necessário não ter acontecido? Não sei se eu posso dizer assim, mas o que aconteceu desde 1980, a diminuição da fecundidade, mantendo-se em níveis tão baixos, quando outros países já tinham recuperado a sua fecundidade, nós ainda continuamos a ter uma fecundidade a diminuir, tendencialmente a diminuir, vai fazendo com que as gerações vão umas após a outra, sendo de menor dimensão, e vão tendo um efeito que é inexorável. Portanto, mesmo que agora cada mulher tenha mais filhos, em média, o número de nascimentos vai diminuir. E as migrações podem alterar estes cenários? Ok, então esse é o segundo desafio que a Maria João e eu temos para, enfim, lançar à plateia, para que reflitam um bocadinho sobre qual poderá vir a ser o contributo das migrações para este cenário. Porque normalmente o que se diz é que, ok, fazem projeções com mortalidade e com fecundidade, que são, no fundo, a nossa capacidade endógena enquanto país, enquanto população residente num determinado país, num determinado território, tem de se renovar e de ter vitalidade demográfica, e essa é fundamental. Portanto, não vamos achar que as migrações vão resolver todos os nossos problemas, nem vamos pensar que sem migrações nós seremos melhores ou piores. É preciso contar com a dinâmica demográfica que temos no nosso próprio território e na nossa população residente, que já ela tem muitos migrantes, não é? Muitos imigrantes. Então, o cenário é este. Há um cenário 4, que ainda não conhecem e com que nós trabalhamos. E que, mais uma vez, vem manter a tendência. Ou seja, o que fizemos é um pouco isto. Mantemos as hipóteses de fecundidade e de mortalidade do cenário 3, que nos parece o mais razoável, possível, certamente, plausível também. Nós vamos aumentar a nossa
fecundidade e vamos aumentar a esperança de vida e a longevidade dos portugueses de uma forma que não digo muito otimista, mas moderada. Mais otimista para a fecundidade e provavelmente não tão otimista para a mortalidade. Mas esta questão podemos discutir amanhã de manhã. Voltando aos cenários, para eu não me dispersar. No caso dos movimentos migratórios, o que nós tentámos fazer foi, tendo em consideração que o saldo migratório que tivemos na última década foi positivo e foi à volta de 180 mil entradas a mais do que saídas, porque estamos a falar sempre em saldos, isso é preciso também ter essa noção. Nós admitimos, dada a situação do país, que nós iríamos ter, nos próximos anos, de 2010 a 2015, um saldo migratório negativo. Aliás, tudo aponta para que nós, já no ano passado, tínhamos tido um saldo migratório negativo. E também não vemos grandes hipóteses nos próximos anos, portanto, no primeiro quinquénio, nós vamos manter um saldo negativo. E no segundo quinquénio vamos admitir que a situação a nível da Europa e de Portugal se altera, esta severa crise económico-financeira que atravessamos se atenua e nós deixamos de ter um saldo, ou seja, deixamos de ter um volume de saídas superiores ao de entradas e conseguimos não só fixar os jovens qualificados que estamos neste momento a perder, como também atrair imigrantes que nos fazem tanta falta, não é, para repor este equilíbrio populacional. E que entre 2020 e 2030 nós vamos ter um saldo positivo idêntico ao da década anterior. Portanto, sem fazer grandes efabulações, nós partimos com uma realidade que é conhecida de todos nós e que já aconteceu em Portugal na década passada. Saldo migratório tem sempre imigrantes e emigrantes. É a relação... Estrangeiros, obviamente, claro. São imigrantes, estamos a falar de imigrantes internacionais. Portanto, imigrantes vêm de outros países residir em Portugal e os emigrantes, que são os nossos residentes, que vão residir noutros países. Então, vamos voltar à nossa pirâmide de 2010, portanto, a distribuição mulheres da direita, homens da esquerda, sempre, não é? E vamos ver o que é que vai acontecer se se mantiver o modelo, a estrutura de saldo migratório que tivemos na última década e se mantiver o cenário, se verificar o cenário, digo assim, que nós estabelecemos. Reparem, esta é a população em 2030, portanto temos a 2010, temos a 2030, que só com o efeito da mortalidade, peço desculpa, não queria passar isto já assim tão depressa. Este é o efeito da mortalidade e da fecundidade, portanto é aquele que eu já tinha mostrado anteriormente, e agora vamos ver o efeito das migrações. Reparem que eu coloquei uma pirâmide sombreada e que dá perfeitamente, é perfeitamente claro o efeito do aumento do topo, do alargamento do topo e da diminuição da base. E ficamos com uma pirâmide estranha. Ficamos com uma redução muito grande aqui nas idades jovens, um aumento da fecundidade aqui, portanto, do número de jovens, e depois um aumento, eu não gostava de dizer colossal, porque colossal está já indexado a outras situações, colossal do número de idosos, mas não me ocorre neste momento melhor termo. Então, isto significa o quê? Que a nossa população, mesmo com um saldo migratório positivo nos últimos 15 anos, ela se vai reduzir face ao cenário, face a 2010 e ligeiramente face ao cenário A. Os jovens, assustadoramente, ficam no 1 milhão e representam 11% da população. Os idosos crescem a 2,7 milhões. Este exercício apenas considerou os imigrantes, ou os saldos migratórios, até aos 70 anos. Reparem que o índice de envelhecimento se mantém bastante elevado e o índice de sustentabilidade bastante baixo. Filomena, então, uma questão. Mesmo com migrações, normalmente as migrações são entendidas como qualquer coisa de favorável para o aumento da população e para o seu rejuvenescimento, mesmo com migrações, a situação em Portugal em 2030 continuaria a ser de envelhecimento demográfico forte, acentuado. Agrava o envelhecimento. É que não é, continua a ser. Ou seja, esta é a segunda ideia, podemos dizer, a segunda ideia-chave para reflexão. Se nós mantivermos um saldo, embora positivo, mas com a estrutura idêntica ao que ocorreu
na última década, nós vamos agravar o envelhecimento da população portuguesa. E isto porquê? Eu vou-vos mostrar o último slide, que é o padrão migratório por sexo e por idades que ocorreu e que nós replicámos. Porque ocorreu e porque foi esta a base de toda a construção dos cenários. Vamos replicar o padrão da década anterior para que não possam dizer que não é possível, não é? Ele é possível. Já aconteceu. E o que aconteceu foi que, vejam, a migração líquida dos homens e migração líquida, o saldo migratório é igual, a diferença entre os que entram e os que saem, foi positiva. Mas reparem, quando é que entram homens em Portugal? Entram homens depois dos 36 e aqui uma faixa entre os 10 e os 20 e poucos. E faltam homens entre os 20 e os 35. Ou seja, durante a época mais fértil do... Apesar do saldo migratório, na sua globalidade, ser positivo, nós perdemos na última década, e provavelmente o efeito dos últimos anos foi determinante, perdemos jovens, homens, nas idades ativas, jovens e férteis. E estes casais, eventualmente estes homens, já levaram filhos também nestas idades, por isso é que nos faltam aqui. E o que aconteceu com as mulheres, Filomena? As mulheres, o cenário é diferente. É este. Ou seja, nós perdemos menos mulheres, ou seja, entraram mais do que, comparativamente aos homens, entraram mais do que saíram, mas também perdemos aqui entre os 20 e os 30. Isto significa o quê? Significa que a nossa estrutura de saldo migratório é extremamente penalizadora para Portugal. Eu gostava que se refletisse sobre isto, porque muitas vezes nós dizemos que temos um saldo migratório positivo e isso é bom, estamos a cativar imigrantes. É verdade, e muitos imigrantes entraram aqui nestas idades em Portugal. Entraram também muitas mulheres e muitos homens nestas idades, mas as que saíram, as que perdemos, foram muito mais. E é óbvio que nós não temos esta informação direta, porque infelizmente nós não temos dados de imigrantes e de imigrantes, não é? Portanto, não conseguimos calcular estes dados diretamente. Isto são métodos de estimação indireta, com base nos dois recenseamentos, entre 2001 e 2011, fazendo sobreviver os que tivemos em 2001, a população residente em 2001, fizemos-la sobreviver de acordo com os óbitos que ocorreram em Portugal, portanto, de acordo com os dados oficiais do INE. Entramos também com os nascimentos nesta década e se não tivesse havido migrações, nós íamos encontrar uma população em 2011 que eram apenas os que iam sobrevivendo até essa data. A diferença entre os que foram recenseados e aqueles que nós estimamos, não é? Dá-nos esta estrutura que é efetivamente interessante e merecedora da nossa reflexão e, obviamente, dos vossos comentários. Filomena, muito obrigado. Portanto, percebemos... Obrigada, eu. Muito obrigado por nos ter apresentado. Muito obrigado, Filomena, por nos ter apresentado estes cenários. Portanto, concluímos que, mesmo com movimentos migratórios, é quase inelutável o envelhecimento da população portuguesa. E agora vou pedir ao Carlos Farinha Rodrigues que nos ajude a pensar o que é que pode acontecer em termos de desigualdades sociais. Nós sabemos que Portugal é um dos países da Europa onde os níveis de desigualdade são mais elevados. Perante um cenário destes, perante estes cenários demográficos, o que é que pode acontecer no futuro às desigualdades sociais? Obrigado. Bom, em primeiro lugar, bom dia a todas e a todos. Eu gostava de agradecer à Fundação o amável convite para partilhar convosco algumas das preocupações que tenho sobre estes temas, mas gostaria de começar com uma confissão. Quando a Fundação me convidou para vir falar sobre as desigualdades em 2030, eu confesso que fiquei um pouco aflito. Eu não sei como é que vai ser a desigualdade para o próximo ano, embora pense ter algumas razões para ter algumas preocupações acrescidas em relação à desigualdade do próximo ano e, portanto, fazer um exercício que seja sério do que será a desigualdade em 2030 implica essencialmente nós tentarmos perceber o impacto que tem tido em Portugal e que é expectável que tenha no futuro as transformações demográficas. E, nesse sentido, apoiam também em muito nas projeções que foram apresentadas antes e que tiveram a amabilidade de me enviar e que, de alguma forma, correspondem também aos principais movimentos expectáveis com consequências na desigualdade.
embora eu vá pegar nessa mesma informação de uma forma relativamente diferente. Ou seja, eu vou ter a preocupação de ver em que medida é que estas alterações demográficas se repercutem na forma de viver das famílias, onde as desigualdades são sentidas diretamente. Um primeiro aspecto que me parece importante é o seguinte: quando nós pensamos em desigualdades, e em particular em desigualdades económicas, não podemos reduzir a explicação deste fenómeno, obviamente, a questões demográficas. Eu diria que a assinatura de um secretário de Estado durante 5 minutos num despacho que altera os escalões do IRS, mantendo a receita fiscal, pode ter um impacto sobre a desigualdade maior que há alguns movimentos que demoram 20, 30 anos em termos de demografia. Portanto, uma primeira questão é relativizarmos de alguma forma esta primeira questão. As desigualdades dependem, em primeiro lugar, da forma como funciona o nosso sistema produtivo, como a riqueza é criada e distribuída, de uma forma primária, dependem muito das políticas redistributivas, quer do ponto de vista fiscal, quer do ponto de vista social. Portanto, aquilo que eu posso aqui fazer de forma séria é tentar olhar para a importância que as questões demográficas têm tido na explicação da desigualdade e tentarmos fazer aquilo que eu penso que é o objetivo desta conferência: questionar o futuro em relação às alterações que são expectáveis. E talvez, começando pela importância dos fatores demográficos. Todos os estudos que eu conheço em Portugal sobre a importância dos aspectos demográficos na desigualdade, pelo menos uma importância direta, apontam para uma importância muito pequena. Por exemplo, se nós considerarmos a última informação disponível, que diz respeito a 2009, por exemplo, a dimensão das famílias tinha um impacto sobre a desigualdade inferior a 2%. O escalão etário do indivíduo de referência tinha uma importância inferior a 2%. A composição, o tipo de família, tinha uma importância inferior a 5%. Bom, isto é uma influência direta. Claro que todos estes fatores, de forma indireta, repercutem sobre o sistema produtivo e, portanto, acabam por ter outros efeitos. Mas aquilo que nós podemos medir e associar de imediato é nesta ordem de grandeza. Há uma exceção, que é as questões da educação. E aí, todos os estudos sobre desigualdade nos apontam inequivocamente que a educação é o elemento-chave na explicação da desigualdade. E, portanto, vamos lhe dar alguma atenção acrescida. Eu, dos vários aspectos demográficos com implicações detectáveis e visíveis sobre a desigualdade, decidi escolher 3 para tentar ilustrar não tanto aquilo que é previsível, mas a forma como nós podemos questionar o futuro. Por exemplo, a alteração da dimensão das famílias. Se nós compararmos os últimos dados que temos, a dimensão média das famílias passou de 3,1 em 94 para 2,7 em 2009. Ou seja, nós tivemos uma clara diminuição da dimensão média das famílias, tivemos forte redução nas famílias mais numerosas, o que no fundo é consistente com a evolução demográfica geral que aqui foi vista. E qual é o impacto desta redução na dimensão média das famílias? Nós hoje temos uma proporção cada vez maior de famílias unipessoais. Que consequências na desigualdade? Bom, uma primeira questão é o que é que estas famílias unipessoais refletem? Uma resposta simples que, pelo menos em determinados períodos, foi parte da resposta, era: bom, cada vez temos mais idosos isolados. Bom, isso não é necessariamente verdade. Nós hoje temos alterações na forma de vivência das famílias que faz com que haja muitas famílias unipessoais que não são compostas por idosos. E, portanto, claramente aqui, os efeitos sobre a desigualdade não são imediatos.
É evidente que se este acréscimo das famílias unipessoais fosse essencialmente constituído por idosos, eventualmente isso poderia traduzir-se num agravamento de alguma desigualdade. Mas não é isso que acontece. E aqui eu gostava de introduzir um ponto que de alguma forma também me preocupa enquanto investigador das desigualdades, que é o seguinte. Estas alterações demográficas, nomeadamente a existência de um número crescente de famílias unipessoais, pode gerar resultados sobre a desigualdade que resultam exatamente da forma como nós medimos a desigualdade. Ou seja, não entrando em detalhes técnicos, nós utilizamos aquilo que se chama uma escala de equivalência para reduzir as famílias de vários indivíduos. Se nós aumentamos o número de famílias unipessoais, só por isso estamos a aumentar o rendimento que é atribuído nestes cálculos. Ou seja, há aqui questões que muitas vezes são armadilhas estatísticas que a demografia nos pode fazer tropeçar e para o qual eu gostaria de chamar a atenção. Portanto, este é um primeiro aspecto, a alteração na dimensão das famílias. Um segundo aspecto, já foi aqui fortemente discutido, e esse passa... eu sinto inveja quando me dizem que as nossas previsões podem ser quase 100% certas, e de facto, projeções, e de facto na demografia isso é possível, porque a gênese do futuro está ali toda espelhada. Mas, quando nós olhamos para o envelhecimento da população, que consequências é que isso tem na desigualdade? Deixem-me dar-vos alguns exemplos. Em 93, as pensões representavam 11,8% do rendimento das famílias. Em 2009, representam 21%. Ou seja, uma consequência imediata é que o mix da composição dos rendimentos se vai alterar. Mas, se nós tentarmos ver o impacto das pensões para a desigualdade, em 1993 era 5,1%, hoje é 17,3%. O que é que isto significa? Algo que era quase o nosso paradigma, que era as pensões e as transferências sociais, são uma contrapartida que nos ajudam a reduzir a desigualdade que vem dos rendimentos de trabalho e de capital, hoje já não é assim. E cada vez é menos assim. Ou seja, nós hoje temos reformas que começam a ter um contributo positivo para o aumento da desigualdade. É evidente que não são as reformas mínimas ou as reformas de 200 e 300 euros que nós temos em grande parte dos nossos reformados. Agora, o que acontece é que começa a haver também um impacto positivo das reformas no agravamento das desigualdades. E isso é algo para o qual nós não temos estado atentos e que é preciso estar atentos. Então, como no futuro, Carlos, vamos ter mais idosos, é de esperar que exista mais desigualdade? É expectável que aconteça duas coisas, que, aliás, reflete uma tendência do passado. Por um lado, vamos ter menos pensões baixas, ou tão baixas, e isso resulta, essencialmente, de... Nós, quando comparamos os reformados e os idosos de hoje não são os idosos de há 30 anos e não serão, certamente, os idosos daqui a 30 anos. Cada nova geração que tem entrado, passa a expressão neste clube, vem com características diferentes. E as vagas que têm chegado ao grupo dos idosos nos últimos anos vêm com carreiras contributivas mais completas e vêm com carreiras contributivas com salários mais elevados. E, portanto, também aqui existe um agravamento, não só entre estas novas vagas e as antigas, enquanto subsistirem, mas a heterogeneidade no próprio grupo dos reformados vai se acentuar de certeza. E, portanto, aí haverá algum impacto positivo sobre a desigualdade. Bom, em relação às questões da educação, eu não me preocupo tanto neste tipo de análise em ver a alteração do número de pessoas com o ensino superior, por exemplo, mas tive a preocupação, porque é isso que se reflete diretamente nas condições de vida das famílias, de tentar analisar
como é que tem variado nos últimos anos as famílias em que o indivíduo de referência, isto é, o indivíduo que ofere mais rendimento na família, mudou a sua composição. E, portanto, os números que eu vos vou referir não são números sobre o número de licenciados, mas sim de famílias que têm à sua frente pessoas licenciadas. Carlos, temos de ser rápidos na Sim, apresentação desses números, porque temos de passar depois também a palavra Só ao 2 ou Mário. 3 números. Okay. Entre 93 e 2009, a percentagem de famílias cujo indivíduo de referência tinha curso superior duplicou. Passou de 7% para 14%. Ou seja, há aqui uma alteração extremamente significativa no nível de qualificação das nossas famílias, se nós a medirmos utilizando esta proxy. Ao mesmo tempo, o que é que aconteceu? Num período em que a desigualdade social, e o período que vai dos anos 90 até 2009, em que nós tivemos redução das desigualdades familiares, e essa redução das desigualdades familiares ocorreu em praticamente todos os grupos, a única exceção foi o grupo que tem o ensino superior. Quer dizer que as qualificações são uma espécie de travão, de barreira ao aumento das desigualdades. Compensam? Eu não direi assim. Deixa-me Vale explicar ao contrário. Okay. Eu não direi assim. O que acontece é, à medida que nós tivemos este aumento do número de famílias com níveis de qualificação superior, o que ocorreu foi duas coisas. Primeiro, aquilo que tradicionalmente é o prémio, a diferença de rendimento entre quem tem ensino superior e os outros membros da população, diminuiu. Se em 93 uma família que tivesse um indivíduo com nível superior tinha cerca de um rendimento 3 vezes superior à média, em 2009 já é 2 vezes inferior à média. Portanto, o prémio do ensino superior diminui com a generalização desse mesmo ensino superior. Por outro lado, e este é outro aspecto importante, a heterogeneidade deste grupo aumentou drasticamente. Isto é, se este grupo já tinha grandes rendimentos, à medida que se alargou a sua base de apoio, o que é que aconteceu? Muitos dos que já lá estavam e alguns dos que para lá entram continuam a ter rendimentos muito, muito elevados. Mas agora também entram neste grupo famílias com menores rendimentos. Fazendo uma analogia com as questões da pobreza, nós até agora quase podíamos afirmar, bom, ter-se um curso superior é quase uma vacina que torna as pessoas imunes à pobreza. Há 10 anos dizíamos isto em relação ao desemprego. Bom, hoje já sabemos que o ensino superior não torna as pessoas imunes ao desemprego. Possivelmente já não as torna imunes à pobreza. E em relação à desigualdade também. Só 2 aspectos para terminar. O primeiro ainda a ver com a educação. Há um aspecto que eu não tenho resposta, mas que gostaria aqui de discutir com vocês, que é o seguinte. Carlos, se calhar vamos mesmo ter de deixar essa parte para a fase, para as pessoas meditarem. Mas para a fase das perguntas, porque a nossa assistência terá a oportunidade no final da sessão de apresentar algumas questões e aproveitávamos e passávamos ao Mário. Muito obrigado, Carlos, pelos seus esclarecimentos. Passava então a palavra ao Mário Centeno. Mário, como é que vão ser as profissões no futuro? Vamos ver se eu sei responder a essa pergunta. Eu queria começar também por agradecer à Fundação esta fantástica oportunidade que está a dar a todos de passarmos aqui estes 2 dias a discutir questões tão relevantes como o que vamos ser em 2030. Agradecer a todos vocês também por terem escolhido esta sessão para estar aqui a esta hora connosco. A sessão pretende traduzir a ciência e estamos no âmbito das ciências sociais e fazer este tipo de projeção no futuro é um exercício arriscado, às vezes temerário, e eu deixava só entre vírgulas antes de começar a abordar o tópico propriamente dito, que é um mal quase endémico nas ciências sociais, que é o abusar da lógica dedutiva e não testar as premissas face aos dados. Nós tendemos muito
muitas vezes, a tirar conclusões numa lógica dedutiva partindo de premissas que não são verdadeiras, porque não as confrontamos com os dados. Não lhes passamos pelo teste que o Karl Popper refere da falseabilidade e estamos, muitas vezes, a cometer erros por causa disso. E, portanto, eu não estou imune a isto, peço desculpa se cometer algum, vamos no final poder clarificá-los na medida do possível. As profissões do futuro decidem-se hoje e se calhar já estão decididas. Eu há pouco gostaria só, quando o Paulo me apresentou como potencial futebolista, não era bem futebolista, era só do Benfica. E eu depois desisti, deve ter sido o meu primeiro ato de economista, eu desisti porque percebi que a procura era constante. E 40 anos depois eles só precisavam de 11 jogadores também. E, portanto, ia ser bastante difícil. E, portanto, eu decidi arranjar outro lugar no espaço das profissões. E isto é muito interessante porque eu vou precisamente, aproveito esta graça para enquadrar toda a minha apresentação. As profissões decidem-se no mercado de trabalho. E no mercado de trabalho há duas forças muito importantes. A oferta de trabalho somos todos nós. É a demografia. Os economistas chamam a demografia a oferta de trabalho. São os indivíduos que estudam, e, portanto, essa é a minha primeira decisão que nós temos que tomar. Temos que decidir quantos anos vamos andar à escola e o que é que vamos estudar. E depois temos que investir fortemente na procura de trabalho. Não há profissões se as pessoas não as procurarem e também se as empresas não as oferecerem. E, portanto, passamos para o outro lado do mercado, que é a procura de trabalho, que são as empresas. As empresas têm necessidades para as suas funções de produção e, portanto, Mário, vão procurar. No futuro, essa procura no mercado de trabalho vai continuar a dar um prémio às qualificações altas ou é provável que esse prémio seja mais diminuto? Não, vai de certeza, vai de certeza. E não pode ser de outra maneira, porque a educação é um investimento. E não há nenhum investimento em economia que não tenha que ter um retorno. E se não houver retorno para esse investimento, e eu vou tentar depois até entrar aqui um pouco mais nesta questão que o Carlos estava a abordar, não vamos progredir. Há uma corrida entre a educação e a tecnologia. Este foi o século XX, o século do grande crescimento demográfico que há pouco vimos na sessão plenária. E esse século foi ditado pela corrida entre a educação e a tecnologia. Mas que tipo de corrida é essa? Pode esclarecer melhor o que é uma corrida entre a tecnologia É uma corrida saudável, muito saudável, mas que só ganham os mais qualificados. Porque a educação alarga as nossas possibilidades de emprego, adapta-nos muito mais facilmente à mudança. Nós precisamos muito de ter governantes, gestores, empresários, trabalhadores mais escolarizados. Não há nenhuma economia, nenhuma sociedade que consiga progredir se não for baseada no alargar da sua base de qualificações. E a corrida é exatamente essa, ou seja, parte da população portuguesa, uma grande parte da população portuguesa perdeu a corrida. Que tipo de formações no futuro é que poderão continuar a atribuir ou a garantir esse prémio, esse diferenciador? Deixe-me só, para responder a essa pergunta, temos que introduzir as instituições das sociedades. As instituições são as regras que nós criamos quando decidimos juntar em sociedade e que depois vão restringir, vão afetar, vão, de certa forma, perturbar as nossas decisões. As instituições podem ter dois tipos. Podem ser, agora eu vou usar o jargão que dois extraordinários professores de Economia e de História introduziram há alguns anos e que está agora bastante a ser usada, que é as instituições inclusivas e as instituições extrativas. E o problema das sociedades que não crescem, em que as pessoas perdem a corrida contra a tecnologia, é que estão baseadas em instituições extrativas. Eu vou dar o exemplo mais fácil de entender, espero eu, do que é uma instituição extrativa. Os contratos a prazo são uma instituição extrativa. Os contratos a prazo limitam as decisões de investimento das pessoas e das empresas, coartam-nas numa data que
que está marcada desde o princípio para ser o fim daquela relação económica, e isto tem um impacto altamente negativo sobre os investimentos que, quer ex ante, quer durante a relação económica, laboral, as duas partes fazem naquele posto de trabalho. E a nossa sociedade está cheia de exemplos de instituições extrativas que limitam as profissões que aparecem na nossa sociedade e que são disponíveis para nós ocuparmos. Nós estamos dependentes de uma vaga tecnológica que é igual à que acontece nos Estados Unidos, que enfrenta a Alemanha, que enfrenta o Reino Unido, que enfrentam todos os países do mundo. E nós estamos muito mal equipados institucionalmente para enfrentar essa vaga. Uma instituição inclusiva é, por exemplo, a educação obrigatória, que nós temos maltratado historicamente ao longo dos séculos. Desde 1870, eu costumo sempre dar este número, e eu não vou falar de mais números aqui, desde 1870 que o Massachusetts tem 12 anos de escolaridade obrigatória. Não é por acaso que as melhores universidades dos Estados Unidos estão em Massachusetts. Nós recentemente chegámos a esse número e ainda não sabemos muito bem como e o que é que vamos fazer com ele para o aplicar. E essa é uma instituição inclusiva. E essa instituição é tão importante para incluir, para tornar meritocrática uma sociedade, para diminuir aquilo que nós, os economistas, gostam de ver, que é uma mobilidade social muito grande, uma transmissão intergeracional, em termos, por exemplo, das famílias, baixa, para permitir, precisamente, esta mobilidade social, para que o mérito lidere a afetação da oferta de trabalho à procura de trabalho. Porque é isso que o mercado de trabalho faz. Okay. E, portanto, se nós estivermos equipados, se nós continuarmos a investir, ou passarmos a investir mais fortemente naquilo que são... Quais são as qualificações que a tecnologia requer? Matemática, ciências, gramática e um pouco de lógica, no sentido do planeamento. E estas valências, estas qualificações, vão continuar a ser procuradas, quase de certeza, pela tecnologia no futuro. Portanto, é este o investimento que temos que fazer. O que aconteceu em Portugal foi que, de facto, tivemos um aumento brutal e muito, muito significativo e muito positivo, como o Carlos notou, da oferta de qualificações nos últimos anos. E eu queria só fazer uma qualificação também à evolução da desigualdade e ligar isto também às instituições que eu já falei. De facto, o prémio para a educação, desde 1995, tem caído muito fortemente, mas exclusivamente nas contas que eu tenho feitas para os grupos etários mais novos. Os indivíduos que chegaram a 1995, vou figurantamente falando, com 20 anos de antiguidade no mercado de trabalho, não viram o seu prémio salarial cair até hoje. E isto é porquê? Porque nós temos um mercado de trabalho partido em dois. Partido em dois. Virámos as costas, mas de uma forma absolutamente indecente, diria eu, àqueles que são mais equipados do que a parte mais velha da população, idosa da população, em termos tecnológicos, em termos de qualificação, e lançámos esses indivíduos para uma situação em que, de facto, as perspectivas e as tais instituições extrativas, aquelas que geram renda, nós gostamos dos economistas muito de falar disto, mas isto não é lugar casas, são rendas não justificadas em termos económicos, e os economistas, e nós basicamente viramos a nossa sociedade em duas partes. E colar estas duas partes não é fácil. E muito mais difícil se torna, e eu não sei quanto tempo tenho, mas vou começar a tentar concluir, uns segundos, naquilo que foi a evolução mais recente da questão tecnológica e, precisamente, das profissões. A procura de trabalho nos últimos anos, no mundo em que nós participamos, polarizou-se. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que há muita procura de trabalho, ou grande procura de trabalho, por qualificações muito altas, mas também por qualificações muito baixas. Por aquele tipo de tarefas que têm que ser, e serviços que têm que ser prestados fisicamente num determinado local. E essa é uma tendência que se manterá? E esta tendência vai se manter. Não há
balas mágicas naquele sentido de dizer que a educação ou melhor, ter um ensino superior é uma salvação certa, como o Carlos estava a indiciar e bem. Há um conjunto de qualificações elevadas que são facilmente exportáveis. Por exemplo, analisar uma radiografia, um exame médico altamente complexo, pode ser feito a milhares de quilómetros de distância de onde ele é praticado. Estas profissões, que são facilmente substituíveis por computadores, estão em grande risco no mundo mais desenvolvido. Claro. Mas não as qualificações mais baixas, nem as qualificações mais altas que estejam associadas a empregos não rotineiros, como as nanotecnologias, as finanças. Portanto, há várias profissões. Portanto, os trabalhos que não podem ser feitos por máquinas continuarão a ser trabalhos no futuro. Mas note que nós estamos a polarizar e quando polarizamos criamos um espaço no meio, porque temos dois polos e o espaço intermédio é para onde toda a nossa estrutura de qualificações está a avançar neste momento. O que é um risco enorme, porque nós estávamos mais localizados... do que o risco é errado. Ou seja, o problema é saber se conseguimos dar saltos maiores do que isto. É como você imagina um vale, não é? E tem que saltar de um planalto para o outro. E, de facto, estas coisas, como se viu na demografia, são muito lentas. Nós mesmo que aumentemos a taxa de fertilidade das mulheres, temos poucas mulheres para serem férteis. Esse é o problema da dinâmica demográfica. Teríamos que estender isto mais 20 anos. Na questão da educação é a mesma coisa. Claro. Mário, foi muito claro, acho eu, e agradeço ao Mário a clareza com que nos explicou como é que no futuro podem evoluir as nossas profissões. É a vossa vez agora, é a vez de ouvir as vossas questões e de passar-vos a palavra. Pedia-vos o favor, quando colocassem questões, de dizerem o vosso nome e de as colocarem da forma mais curta e sucinta possível. Aqui uma primeira pergunta. Meu nome é Soares Santos e ouvi-os com muita atenção e o problema que mencionou da idade dos quadros, ou daqueles acabados de sair da universidade, preocupa-me extremamente, porquanto temos uma média de idade no grupo onde eu trabalho bastante baixa, mas estamos cada vez mais a meter menos gente nova. Porquê? Porque os quadros que passaram os 50 anos estão perfeitos. Estão perfeitos. Têm experiência. Não são velhos, estão muito longe de ser velhos. E tenho gente a aproximar-se dos 65 anos que eu não vou considerar idosa. O problema da definição de idoso não se pode continuar a ser aos 65 anos, um tipo aos 75 anos. Está perfeito. Portanto, o problema, pois, onde não há crescimento económico, não há expansão, as empresas estão estagnadas, o que é que a gente vai fazer? Vai pôr na rua gente de 50 e poucos anos para meter novos? Como é que se resolve isto? Eu penso que é o cidadão do mundo. Tem que se trabalhar onde houver emprego. E a licenciatura é uma forma de abrir a mente. Eu gostava de o ouvir porque é das coisas que mais me preocupa. Quando vejo que está-se a fazer a evolução das companhias e vê se este tem 50, aquele tem 55, o que é que eu faço? Agradeço-lhe a sua questão, muito obrigado. E não sei se há mais alguém neste momento que na sala queira colocar mais alguma. No fundo da sala há mais uma questão, agradecia que alguém... Vou agora receber duas questões e depois faço uma segunda ronda. Eu sou grato à Fundação Soares Santos e, em especial... Pode utilizar o microfone, por favor, e dizer o seu nome antes de colocar a questão. Agradecia-lhe que fosse sucinto, por favor. Obrigado. José Gaspar. E vivo no distrito de Porto Alegre. Estou muito grato à Fundação Soares dos Santos por esta iniciativa. E a sua questão era? E a minha questão é o seguinte, eu vou só ler rapidamente o que a professora Maria Filomena Mendes teve a oportunidade de dizer no congresso que decorreu na Universidade de Évora, em que ela diz que
alerta para o despovoamento e o envelhecimento da população, particularmente no distrito de Porto Alegre. Ora, sendo eu de Porto Alegre, vivendo em Porto Alegre com esta notícia, a minha questão é muito simples. Eu, há 30 anos, no entusiasmo dos meus 30 anos... concluísse a sua questão, pensava ser, ou queria ser a imagem do alentejano do século XXI. Hoje penso que sou um exemplar em vias de extinção. Estou certo que não é. Estou certo que não é. E no dizer da Presidente da Associação Portuguesa de Demógrafos, o distrito de Porto Alegre está à frente dos distritos que no interior vão perdendo população. Agradeço-lhe imenso a sua questão. Muito obrigado. Muito simples. Isto é um determinismo, é uma certeza, há margem de manobra. Tenho de interromper, tenho de passar a palavra às pessoas para muito obrigado. Responderem à sua questão. Muito obrigado pela sua questão. Mário quer responder à primeira e depois a Filomena quer comentar ou responder a esta questão que foi levantada. Muito obrigado. Enfim, partilhamos todas as preocupações, seguramente. E deixe-me só, então, acrescentar algo que eu não tive a oportunidade de dizer. Quando olhamos para o mercado de trabalho, a migração é o terceiro grande investimento. Eu só referi dois, era a educação e a procura de emprego, mas a migração é o terceiro grande investimento que acontece no mercado de trabalho e tem que ser encarado seriamente e, mais uma vez, como um investimento. Estou completamente de acordo consigo e não há nenhum estigma nisso. O que há estigmas em termos do país pode ser o facto de nós estarmos a formar e a investir o país em quadros que depois, de facto, não têm retorno cá dentro. E para isso a única solução, de facto, é crescimento económico, que foi um dos aspectos que também Foucault. E sem esse crescimento económico, de facto, nós não vamos poder dar oportunidades a estas pessoas enquanto sociedade. Não é que tenhamos que ser caridosos com elas, nada disso. É uma questão apenas de racionalidade económica dos investimentos que fazemos. E se apelamos para investimentos na educação, temos que ser até ao fim. Porque não há maior drama nos desenvolvimentos dos países que senão esta perda de investimentos em educação, aquilo que é chamada a fuga de cérebros, porque de facto são investimentos que os países fazem e que depois não têm retorno. Em relação à questão da duração das relações laborais, mais uma vez não posso estar mais de acordo consigo, porque as relações laborais, quando são estabelecidas, são para ser longas. Todos os modelos económicos, microeconómicos que nós estudamos, estabelecem eu diria, relação de referência, a relação de referência de uma relação laboral longa, porque é a única maneira dos investimentos específicos na relação laboral terem retorno, é a única maneira de gerar incentivos para os trabalhadores ao longo de toda a vida ativa na empresa e, portanto, a relação entre o salário e a produtividade é muito bem estabelecida e não são despedidos os trabalhadores nas empresas quando passam os 45 aos 50 anos. Não são, mesmo nos países em que eles poderiam ser despedidos. E nós temos um engano enorme que achamos que é a nossa legislação do trabalho que protege os nossos trabalhadores. É absolutamente errado, absolutamente pernicioso para o nosso desenvolvimento e para o impacto que isto tem na demografia. Muito obrigado. Só 2 números, Paulo. Okay. Eu não disse número nenhum. Muito bem. Sim, senhor. Eu não disse número nenhum. Muito bem, vamos a eles. Tenho estado aqui numa contenção. Okay. Quem me conhece sabe que eu não posso estar mais aqui. Muito bem. Dois números, não. A proporção de pessoas... Idosos, que horror. Quase que já estou nesse grupo. A proporção de pessoas com mais do que 45 anos e com mais do que 20 anos na mesma empresa caiu nos últimos 15 anos em Portugal de 35% para 23%. Estes números são exatamente iguais aos dos Estados Unidos. Exatamente iguais. E qual é o segundo número, Mário? O segundo número é o reverso disto, que é quantos destes é que arranjam um emprego novo. E a percentagem de indivíduos com mais do que 45 anos que está num emprego há menos de um ano, isto é um stress brutal para estas pessoas, passou de 11% para 22%. Muito obrigado, Mário, pelos 2 números. É a hipótese da Filomena tentar responder à questão que foi colocada sobre o Alentejo. Sou eu que estou. Eu penso que o Alentejo é um exemplo daquilo que nós falamos aqui. E porquê que é um exemplo? Porque há mais tempo que a fecundidade vem diminuindo no Alentejo. Enquanto que há uns anos atrás nós tínhamos claramente
um país dividido entre um norte mais fecundo, em que as mulheres tinham mais filhos e mais cedo, e um norte e um sul em que havia menos nascimentos, menos crianças, agora nós temos um país em que a fecundidade já não tem esta distinção entre o norte e o sul. A primeira grande questão que eu coloquei aqui à reflexão era exatamente esta, era, mesmo que a fecundidade aumente bastante, nós continuamos a ter menos jovens, portanto há aqui uma diminuição de jovens no futuro próximo. Reflexo desse passado, e o Distrito de Porto Alegre acaba por refletir um pouco isso, como o interior todo o país reflete, mas mais uma vez o Alentejo vai à frente exatamente porque diminuiu primeiro e diminuiu mais rapidamente a sua fecundidade do que outras zonas do país. É, portanto, uma região pioneira em termos de envelhecimento. E depois tem a contrapartida das migrações que nós também falamos, que é um pouco esta. Captar imigrantes, excelente. Ter um saldo migratório positivo, excelente. Mas quando esses imigrantes são aqueles que retornam ao país depois de terem emigrado, ou no caso do Alentejo, retornam da cintura industrial de Lisboa e de Setúbal para o Alentejo, em idades já não produtivas, ou seja, claro, quando atingem a idade da reforma voltam e os mais jovens estão a sair, o saldo ser positivo é um pouco irrelevante em termos das consequências. Muito obrigado, Filomena. Eu acho que foi esclarecedor. Não lamento, eu não posso receber mais questões porque já passou o tempo para a duração da nossa sessão. Naturalmente, agradecer os contributos da Filomena, do Carlos, do Mário, e lembrar-vos que, dentro de cerca de 10 minutos, retomamos as nossas reflexões nestas sessões de Ciência Traduzida, desta vez numa sessão dedicada ao envelhecimento e que terá como oradora única a professora Maria Luís Rocha Pinto. Um bom dia para vocês, até já.